Ok, Thomas. Agora chegou, viu? Deixa eu ver. Só um detalhe. Pessoal que for chegando por aí, vocês que estão no Facebook, no YouTube, vão chegando aí. Deixa o pessoal ir chegando, que a gente vai conversando. Oi, pessoal. Hoje nós começaremos aqui a primeira, né, de uma série aí que eu espero que sejam muitas de conferências aqui na Escola de Pregadores. A gente está só aqui acertando uns detalhezinhos, mas vocês que estão aí no Facebook, que vão acompanhar, já está conosco aqui o pastor Thomas Magno. Daqui a pouco nós passaremos a bola para ele. Ele hoje estará falando sobre um tema extremamente importante, principalmente para aqueles que pregam o evangelho, né, nesses dias que a gente está passando, esses dias de crise, né? Então, ele tem uma palavra de Deus, uma direção para nós, e ele vai já expor aqui a palavra. Enquanto isso, nós estamos acertando uns detalhezinhos aqui, técnicos, para o pessoal lá do Facebook, do YouTube, também poder participar da nossa live. Porque caiu aqui. Mas, rapaz, está ruim, viu? Oi, voltou. Vamos lá. Deixa eu só acertar aqui. Eu vou mandar o pessoal lá do YouTube, eles vão assistir também pelo Facebook. Aí vem todo mundo para o Facebook, porque não estou conseguindo mandar para eles. Só um instantezinho, irmãos, vocês que estão aí nos acompanhando, né? Desde já, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui, participando dessa live conosco nessa noite, né? Pessoal aí da região. Santa Cruz é o quê? É sertão? Tom? É Agreste. Agreste, né? Agreste. Pessoal do Agreste aí, né? Todos vocês, uma alegria ter vocês aqui. Deixa eu mandar aqui a mensagem no grupo. Pessoal. Ok. Vamos lá, né? Pessoal, nós vamos fazer uma oração. Vou apresentar a vocês o pastor Thomas. Eu acho que muitos de vocês que estão conosco já conhecem o pastor Thomas. É um servo do Senhor. E vamos fazer uma oração. Em seguida, estarei passando para ele o tema e o tempo para ele poder fazer aqui a exposição daquilo que Deus colocou no coração dele. E vamos ouvir a voz de Deus, né, a direção de Deus para nós nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade bendita que o Senhor nos dá, de poder juntos aqui estarmos compartilhando da tua palavra, sendo instruídos por ti. Eu te peço por cada irmão que está participando, que vai participar dessa live, Pai, que seja um momento edificante para a tua igreja, para os teus servos, para o teu povo que estará nos ouvindo. Te peço que seja com o pastor Thomas, guia o teu servo da sabedoria na aplicação, na explicação daquilo que o Senhor colocou no coração dele. Recebe desde já a nossa gratidão. Assim eu te oro, assim eu te peço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o pastor Thomas é uma pessoa extremamente querida nossa, já teve a oportunidade de vir aqui em João Pessoa, a gente poder conversar. Nos encontramos sempre nos concílios, ou quando em alguma atividade assim denominacional, e é uma alegria, viu, Thomas, ter você aqui conosco, ter aceitado esse convite nessa noite de estar nos trazendo uma palavra aí direcionada principalmente aos pregadores lá da Escola de Pregadores. Se você que está nos ouvindo ainda não é inscrito no nosso canal, nós temos um canal lá no YouTube chamado Escola de Pregadores, um canal voltado para aqueles que desejam se capacitar na pregação da palavra, na exposição da palavra. Então, nós sempre deixamos ali orientações, dicas, para que os irmãos possam assim estar se preparando cada vez mais. Eu gostaria de apresentar aqui o pastor Thomas, né? O pastor Thomas, ele é pastor auxiliar lá da primeira igreja congregacional, lá no Vale da Bênção, em Santa Cruz do Capibaribe. Ele lá é pastor auxiliar, trabalha com o pastor Bruno César, que também é o diretor do DET, da nossa denominação. Ele é bacharel em teologia, com concentração em ministério pastoral.
bacharel em comunicação também, jornalismo, graduado em filosofia e mestrando em estudos teológicos na área de cosmovisão, né? Essa é uma área que eu já conversei com ele, ele é apaixonado, viu, por essa área aí. É professor de filosofia, pregação, aconselhamento também nos seminários congregacionais de Santa Cruz e Caruaru, diretor também do Departamento de Educação e Publicações da Aliança, e casado com a Kelly Gleice e pai do Miguel, né? Então, esse aí é o Thomas, ele estará ministrando a palavra para nós nessa noite, e eu queria, nesse momento, passar para ele a palavra. Thomas, fique à vontade, eu sei que você já se preparou aí, e o tema que nós passamos para ele foi o pregador e a pregação nos tempos de crise ou diante da crise. Nós estamos vivendo aí esse período conturbado, né? Que temos visto aí como a igreja está envolvida em tantas áreas, de repente discutindo saúde, discutindo política, discutindo economia, e aí o pregador, que é o servo de Deus, ele tem uma responsabilidade grande de poder levar a palavra de Deus com fidelidade nesse contexto. Então, o pastor Thomas ele vai estar fazendo uma exposição, trazendo aqui para nós aquilo que Deus colocou em seu coração, e eu espero que seja muito edificante para você. Um detalhe, se você tiver alguma pergunta a fazer, se vai colocando aí nos comentários, porque nós iremos, no decorrer dessa live, iremos anotar aqui as perguntas, e no final teremos um momento para o pastor Thomas poder aí nos ajudar, dando algumas respostas, lançando luz aí naquilo que vocês têm a perguntar, tá bom? Então, você coloca aí nos comentários e a gente vai pegar todas essas suas perguntas aí, cabeludas, e passar para ele, para que ele possa responder para nós, em nome de Jesus, tá bom? Então, nesse momento, eu passo a palavra para o pastor Thomas. Thomas, fique à vontade, viu, meu irmão? Deus te abençoe. É um prazer estar com você, estar com os irmãos, né, da Escola de Pregadores, né, um trabalho tão bonito tem sido feito, né, já há alguns anos, né, acho que já tem mais de 2 anos, né, a Escola de Pregadores, eu acho. E eu sempre acompanho o trabalho do pastor Leonardo, e agradeço a Deus por essa iniciativa, né, de nos levar a refletir sobre a importância da pregação, desde a sua teologia até a sua prática, a sua transmissão, né. Irmãos, como disse, é uma felicidade estar com vocês, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, falar para muitos irmãos, né, que estão comprometidos com essa tarefa da pregação, sejam eles pastores, sejam seminaristas, sejam presbíteros, não é, ou sejam missionários, ou o irmão que está envolvido na arte da pregação, no ministério da pregação, de modo geral. Nós temos um desafio nessa noite a refletirmos sobre o exercício da pregação nesse momento que nós estamos vivendo, e também sobre a vida do pregador nesse momento que nós estamos vivendo. Então, a pregação e o pregador estão intimamente ligados, isso não pode ser dissociado do ministério da palavra. Então, nós iremos refletir nisso a partir da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Eu gostaria de convidá-los a abrirmos a palavra de Deus. Você tem aí a sua Bíblia, ou um aplicativo que tem a Bíblia, para a gente ler o capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo de número 2. 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo de número 2. A nossa jornada hoje será praticamente por toda a epístola de 2 Timóteo, né? E, na verdade, será uma pequena exposição panorâmica da segunda epístola de Timóteo, sendo aplicada ao nosso contexto, né? Nós buscaremos respostas aqui em Paulo, nas recomendações a Timóteo, que era um jovem pregador, que estava também vivendo um momento de crise no seu ministério, né? A dificuldade que Timóteo estava enfrentando era muito grande, e pelo que nós entendemos das epístolas pastorais que Paulo endereça a Timóteo, havia possibilidade de Timóteo ter desistido do ministério por causa das dificuldades, dos sofrimentos que ele estava enfrentando. Então, acredito que é um texto muito propício, né, muito importante para refletirmos sobre o ministério da pregação nesse tempo crítico que nós estamos vivendo, que é um desafio para todos nós, que pregamos a palavra de Deus, mas da mesma forma que Deus tem palavras de encorajamento e de consolação para a sua igreja nesse momento de pandemia e de crise, usando os pregadores, Deus também tem palavras
consoladoras e encorajadoras para os pregadores. Precisam também ouvir da parte de Deus e serem fortalecidos para o exercício do seu ministério. Então, nós iremos trabalhar praticamente com todos os capítulos, os 4 capítulos de 2 Timóteo, e iremos tratar expositivamente deste assunto, né? Capítulo 4, versículo de número 2, o texto nos diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência ou longanimidade e doutrina. Vamos fazer uma oração, irmãos, pedir a bênção de Deus sobre este momento. Pai, nós te louvamos por esse dia, te louvamos pela oportunidade de estarmos reunidos, refletindo sobre esse tema, sobre a pregação, sobre o pregador, sobre o ministério, sobre a nossa relação contigo, sobre o que a tua palavra nos diz em momentos difíceis, como nós devemos enxergar as situações, interpretar as situações e aplicar a tua palavra à nossa vida, nosso ministério. Pedimos que o Senhor abençoe esse trabalho, pastor Leonardo, com a escola de pregadores, que o Senhor a cada dia aumente o alcance desse trabalho para a edificação da tua igreja, para a instrução de jovens pregadores, para um novo modelo, Senhor, de compreensão da importância da pregação, que caiu em descrédito em tantas igrejas, tantas denominações. Substituímos a pregação por tantas coisas, nós nos arrependemos disso, confessamos nosso pecado diante disso, porque quando a tua igreja não tem a palavra pregada, Senhor, ela está adoecida, ela está agonizando, ela está sofrendo, porque ela precisa ouvir a exposição da tua palavra, simples e objetiva, Senhor, a exposição, a explicação e a aplicação das Escrituras à vida da igreja, à vida daqueles que congregam na igreja local. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça caminhar caminhos que o Senhor esteja abrindo nesse momento, que o Senhor esteja abrindo as veredas para que nós estejamos transitando por elas, compreendendo o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo naquele período crítico que os dois estavam vivendo, tanto Paulo como Timóteo. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto riquíssimo. A segunda epístola de Paulo a Timóteo é uma epístola que Paulo escreve no final de sua vida. Talvez a última epístola que Paulo escreveu, e ele estava preso nessa ocasião. Por isso, no primeiro capítulo, quando Paulo começa a falar com Timóteo a respeito do seu ministério, Paulo lembra a ele que ele não deveria ter medo, porque não foi dado a Timóteo um espírito de medo, e que Paulo estava preso. Então, Paulo, com isso, estava dizendo a Timóteo o seguinte: se você está enfrentando dificuldades, eu também estou. Se você está enfrentando sofrimentos no momento que você está passando, eu também estou. Você é um jovem pastor, eu sou um velho apóstolo. Então, qual foi o final do meu ministério? Numa prisão. É interessante isso aqui, né? Porque quando nós falamos a respeito do ministério da pregação, nós, às vezes, temos uma visão muito romântica, muito surreal do que é o ministério da pregação. Eu lembro-me que, há alguns anos atrás, um jovem seminarista me perguntou assim: pastor, se eu desejasse um grande conferencista, um Hernando Dias Lopes, sei lá, um Augusto Nicodemos, será que eu estou pecando? Eu disse: olha, você deve desejar ser fiel. Isso já é muito difícil, né? Ser fiel já é uma grande coisa. Se o Senhor quiser fazer você um conferencista conhecido no Brasil, né, conhecido no mundo, ele faz. Agora, é mais importante que você seja conhecido por sua fidelidade no céu do que na terra. É possível você ser muito popular na terra e você ser infiel no seu trabalho de pregação, né? E isso, a Bíblia trata isso de forma muito cirúrgica. Por exemplo, quando Paulo trata sobre o ministério pastoral, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ele vai tratar ali das intenções do coração do pregador. Isso quer dizer que um pregador pode ser muito fiel no seu discurso, ele pode ter uma teologia boa, mas o seu coração ser desviado dos propósitos eternos de Deus.
ele pode ter intenções vaidosas, intenções orgulhosas, intenções soberbas, falsa piedade e coisas dessa natureza. Então, o apóstolo Paulo trata muito sobre o ministério da pregação. Se você ler com atenção as epístolas, né, várias epístolas, ele vai tocar nisso. Então, nesse período, Paulo está preso, Timóteo está enfrentando uma crise na sua igreja, na sua congregação. Ao que nós percebemos pelas duas epístolas, Timóteo estava enfrentando um combate muito grande com os falsos mestres. Haviam falsos ensinadores que estavam semeando heresias no meio da igreja. Logo que a heresia entra na igreja, vários desvios começam a acontecer. Desvios morais, né, e vários tipos de desvio começam a acontecer dentro de uma congregação. E Timóteo estava sentindo medo daquele momento que ele estava passando, né, pensando até em desistir. E Paulo lhe traz uma série de exortações a respeito do ministério, a respeito de como Deus preparou Timóteo para o ministério, como preparou Paulo também para o ministério, né? É muito interessante quando nós avaliamos a vida desses dois pregadores, né? Deus prepara Paulo desde a sua infância, na verdade. A sua mãe, a sua avó foram instrumentos de Deus para discipularem aquele menino judeu, né? Ele cresce, de certa forma, num ambiente de cultura grega, conhece os filósofos, conhece os poetas, conhece mais tarde profundamente o judaísmo, quando vai estudar aos pés de Gamaliel, que era um professor extremamente requisitado e importante. Então, Deus prepara intelectualmente Paulo desde a infância para ser quem Paulo foi. Da mesma forma acontece com Timóteo, né? Deus usa aquelas mulheres, não há indícios a respeito do pai de Timóteo, não sabemos ao certo se ele morreu, se ele abandonou o filho, mas sabemos que aquelas mulheres o instruíram, o prepararam. E Timóteo conhece a fé em Cristo através de Paulo, por isso Paulo o chama de meu filho, seu filho na fé. Paulo não apenas ganha Timóteo para Cristo, digamos assim, mas também discipula Timóteo para que ele seja um pastor. E Timóteo, nessa altura, estava na igreja de Éfeso. Aquela era uma igreja fundada por Paulo, né, uma igreja importante na Ásia Menor. Paulo passa ali um bom tempo, né? Foi uma igreja que Paulo passou muito tempo, eu creio 3 anos, a Escritura vai dizer em Atos, né? E Paulo deixa ali presbíteros, e a história dessa igreja é muito interessante, porque podemos dizer que essa igreja teve um dream team de pastores, teve um time dos sonhos, né? Teve Paulo, teve Timóteo, teve João, alguns historiadores dizem que Pedro também foi pastor na igreja de Éfeso. Então, era uma igreja, uma cidade que tinha irmãos, que tinham crentes, que conheciam a palavra de Deus de forma fiel. Mas ser um fiel pregador não quer dizer que nós não teremos temores, não quer dizer que nós não teremos dificuldades, não quer dizer que nós não pensaremos em desistir. Às vezes algumas pessoas perguntam, pastor, alguma vez você já pensou em desistir? Eu disse, várias vezes. Várias vezes eu já pensei em desistir, né? Então, nós somos humanos, nós não somos super-homens, por isso que nós contamos com a graça de Deus. Então, dado esse início, irmãos, essa breve introdução sobre a historicidade aqui e o contexto de Timóteo e de Paulo, Timóteo que estava num contexto grego, né, um contexto cultural elevado grego, notoriamente de muitos questionamentos filosóficos, muitas questões eram colocadas, havia aqui, nesse contexto, a presença de gnósticos, a presença de falsos judeus, ou judeus judaizantes que não admitiam a fé em Cristo como a salvação pela graça somente. Dado isso, nós vamos avaliar 3 coisas nessa epístola para nossa reflexão, nosso estudo nessa ocasião. A primeira coisa que nós vamos avaliar são as metáforas que Paulo usa no capítulo 2 para o pregador, no caso Timóteo, né, que servirá para nós também. Paulo usa a metáfora do soldado, do atleta e do agricultor. Essas metáforas são poderosas para trazer instruções a nós sobre o nosso exercício ministerial, nosso trabalho de pregação, né, muitos de pastoreio também, nesse período. A segunda coisa que nós vamos avaliar nesta epístola é sobre a finalidade da pregação. Nós vamos avaliar os objetivos da pregação, objetivos particulares e um objetivo geral da pregação. Isso é mostrado na epístola
de Paulo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. E a terceira coisa que nós vamos avaliar, como questões mais aplicativas, é sobre a importância da interpretação da Escritura e a importância da aplicação da Escritura. É curioso que nós vemos, muitas vezes, jovens pregadores fazendo um trabalho esmerado de interpretação. Eles colocam lá a pilha de comentários na mesa, tiram a foto, colocam no Instagram, estão preparando o sermão. Eu, sinceramente, às vezes me pergunto como eles conseguem ler todos aqueles comentários para preparar um sermão, né? Eu prego, às vezes, 7 vezes por semana, 5 vezes por semana. E, às vezes, nós achamos superdotados, viu? São São superdotados. Então, a gente observa, né? Eu observo os jovens pregadores fazendo esse tipo postando, né, esse tipo de imagem. E eu me pergunto será que o tempo que eles passaram lendo, estudando, é o mesmo tempo que eles passaram refletindo para as aplicações? Porque as aplicações da pregação não estão nos comentários. As aplicações da pregação não estão nas análises que você vai fazer, pegando léxicos, pegando comentários, dicionários teológicos, né? Você até pode enxergar algumas aplicações em alguns comentários. Aí existem comentários mais pastorais, como o comentário do reverendo Hernando Dias Lopes, né? Você já encontra ali toda uma estrutura homilética que pode ser até tentado em copiar tudo que está ali, né? Sem refletir em nada, de fato. Mas as aplicações são fundamentais para o sermão. Se você apenas explica a escritura, a passagem, e você não aplica, você não pregou. Você não pregou. Você precisa aplicar. Então, quando você faz o trabalho de investigação do texto, o trabalho de explicação do texto, ele requer automaticamente a segunda parte, né? Aí a diferença que você tem entre exegese e hermenêutica. Na exegese, você saberá o que o texto estava dizendo para aquele contexto, para aquele povo, para aqueles ouvintes, né? ou para quem foi endereçado o livro. Na hermenêutica, você vai dizer o que aquele texto fala para aquelas pessoas que você está falando. Aí está um grande desafio para nós, né? Para mim, eu não sei para vocês, a parte mais difícil do sermão são as aplicações. Porque as aplicações, nós temos várias tentações. Somos tentados a fazermos aplicações muito genéricas, né? Que não sejam cirúrgicas para o nosso povo. Somos tentados a fazer resumos nas aplicações. Resumo não é aplicação. Você pode usar o resumo na conclusão, mas resumo não é aplicação. Né? Alguns fazem perguntas nas aplicações, né, e não trazem respostas. Então, às vezes, usando esse método, ele piora mais do que ajuda aqueles que estão ouvindo ele ali. Então, você pode usar perguntas retóricas nas aplicações, obviamente, mas há alguns pontos importantes na teologia da aplicação que nós temos que entender. Então, no último ponto, nós vamos tratar um pouco sobre isso, sobre a questão da interpretação e da aplicação. E nós vamos ver não apenas a interpretação da Escritura, mas deixa eu deixar no ar aqui a curiosidade para você ir até o final dessa live, para ver o que é que eu vou dizer a respeito disso aqui. Então, vamos lá. Eu queria que você abrisse comigo no capítulo 2, no versículo 3 e no versículo 4. Paulo vai nos dizer aqui, talvez a minha tradução seja um pouco diferente da sua, estou usando a NVI, mas, obviamente, o sentido é o mesmo. Diz o texto: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou, ou aquele que o arregimentou. Então, a primeira metáfora que Paulo usa no capítulo 2 para o trabalho de pregação deste jovem ministro, que era Timóteo, é a metáfora do soldado. Então, algumas coisas precisam ser consideradas aqui, meus irmãos, quanto ao nosso trabalho também de pregação. Quando nós falamos sobre essa metáfora do soldado, pensamos naquele homem que está indo para a batalha. Então, consideremos algumas coisas na vida do soldado. Ninguém vai para a batalha sem ser treinado antes. Esta é a primeira coisa que nós devemos considerar aqui. Ninguém vai para a batalha sem aprender estratégias antes, sem aprender a pensar de forma militar, a pensar de forma estratégica, a como agir nas crises, a como se comportar nos momentos de tensão, a como se comportar nos momentos de escassez,
O soldado tem que aprender a lidar com isso, lidar com a sede, lidar com a fome, lidar com o desconforto. Quando o soldado está no meio de uma batalha, que ele trava a batalha todo aquele dia e volta para o acampamento para dormir, para descansar, poucas horas, veja, poucas horas, ele não tem um quarto de luxo esperando ele, não tem uma cama king size esperando ele, não tem um ar-condicionado esperando ele, não é? Tem uma tenda, muitas vezes só tem um chão ali para ele descansar. Então, o descanso do soldado é desconfortável, porque ele está numa batalha. Então, o que Paulo está dizendo a Timóteo aqui, meus irmãos? Que a vida do pregador, eu não quero desanimar vocês não, mas eu preciso dizer isso no início. A vida do pregador é uma vida desconfortável em vários aspectos. E não vai ser diferente até o final da carreira. Veja o próprio Paulo aqui, como pregador que foi do evangelho, na sua velhice preso, sozinho. Está aqui o quadro de alguém que nós diríamos, através das lentes da nossa cultura, esse não é um pregador bem-sucedido. Porque se ele fosse, ele estava com a aposentadoria garantida, ele estava com a casa, ele estava com um carro bom na garagem, e agora ele pode se aposentar e luxar, e terminar o resto dos seus dias descansando. Aqui nós temos o maior pregador do cristianismo. Aqui nós temos o grande teólogo da igreja, e não haverá outro maior que Paulo. Se nós temos no Antigo Testamento Moisés como a grande figura, né, como o grande profeta, no Novo Testamento, meus irmãos, nós temos Paulo. Obviamente, estamos tirando Jesus disso, né? Mas no Novo Testamento nós temos Paulo. Paulo foi usado poderosamente por Deus para lançar alicerces sólidos na doutrina cristã, não apenas em termos teológicos, mas em termos missiológicos, né? É Paulo que pensa tudo isso através da inspiração do Espírito Santo e registra isso nas epístolas. Então veja a primeira figura que nós temos, um soldado que a qualquer momento pode ir para a guerra. Então o pregador é aquele que está disponível para aquele que o arregimentou, para aquele que o alistou. Ele tem uma missão, e a missão é dada por Deus. Deus incumbe o pregador da missão. Então, o soldado obedece às ordens do seu general, né? O soldado recebe as orientações do seu general e deve dizer em alto e bom tom, missão dada e missão cumprida. O pregador está em obediência a Deus, não em obediência a si mesmo. Então, haverão muitos momentos assim, como o soldado passa, nós vamos passar, de desconforto. Haverá momentos que nós estaremos passando dificuldades financeiras ao subirmos o púlpito, irmãos. Haverá momentos que nós estaremos enfrentando dificuldades de saúde na nossa família. Nossos filhos estarão doentes, nossa mulher estará doente, nós estaremos doentes. Então, haverão momentos de muito desconforto, mas nós devemos nos levantar, subir ao púlpito, abrir a Escritura e pregar fielmente a palavra de Deus. O exercício da pregação não depende de como nós estamos nos sentindo. Depende da nossa obediência àquele que nos chamou, àquele que nos alistou, àquele que nos arregimentou. Isso é um desafio monstruoso para a gente, para a nossa natureza humana. Porque quando nós olhamos para isso, mas quem é suficiente para essas coisas? Quem tem condições de suportar tamanho peso? Ninguém tem condições, irmãos. É pela graça de Deus mesmo, né? É o que o Senhor disse a Paulo. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso, diante desse quadro, não tem condições de alguém que recebeu o chamado para a pregação ter um coração soberbo, um coração orgulhoso, um coração altivo, porque não depende de nós, irmãos. Eu vou dar só um exemplo a vocês aqui em termos aplicativos, aqueles que já pregam há um bom tempo. Quantas vezes, veja, quantas vezes você estudou, se preparou, você escreveu o sermão, você olhou para o esboço e disse: esse é o sermão da minha vida. Essa vai ser a melhor pregação da minha vida. Rapaz, é uma obra de arte esse esboço aqui. Isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui, depois que eu pregar, eu vou botar num quadro, eu vou botar na moldura e vou botar no meu gabinete. E quando você só para pregar, misericórdia. É uma desgraça aquilo ali. Não presta, você fica frustrado, né? Você fica mal. Mas, rapaz, como é que acontece uma coisa dessa? Os pregadores mais experientes sabem disso. Então, quando você termina essa pregação, que o culto acaba, vem um irmão, uma irmã falar com você, dizer: meu irmão, muito obrigado por essa mensagem, Deus falou muito comigo. Isso é um mistério da pregação, irmãos.
Isso é o mistério da pregação. Porque na pregação você tem um ministro exterior e você tem um ministro interior. O interior é eficaz, nós não somos eficazes. O Espírito Santo é o ministro interior. Então, ele que comunica a palavra de Deus, aplicando devidamente, cirurgicamente, a cada coração daquele que está nos ouvindo. Há uma outra experiência que os pregadores passam, muitos pregadores passam, eu já passei várias vezes. Quando você não teve tempo, não por negligência, mas não teve tempo suficiente de se preparar. Aconteceram várias coisas e você se preparou, mas não como gostaria. E sobe no púlpito, extremamente humilhado, em oração, temendo e tremendo, dizendo: Senhor, tenha misericórdia da igreja, porque eu não me preparei como eu deveria. E a tua igreja precisa ouvir a tua palavra. E você prega a palavra de Deus ali, o Senhor derrama da sua graça, o Espírito Santo lhe usa com poder, com graça naquele culto, e Deus fala com o seu povo. O que é que nos ensina isso, irmãos? Nos ensina que nós dependemos de Deus para pregar. Nos ensina que nós estamos falhando se o tempo que nós passamos estudando não é o mesmo tempo que nós passamos refletindo nas aplicações e não é o mesmo tempo que nós passamos orando. O tempo de oração é fundamental para a pregação. Fundamental. Porque quando você ora, você coloca tudo isso diante de Deus, para que Deus lhe dê graça, lhe dê uma mente clara, iluminada, objetiva, né? Na pregação, você não vai exibir o seu conhecimento. Você não vai mostrar que você é teólogo. Você não vai mostrar as panelas. Você só bota a comida na mesa. Panela você não coloca na mesa, né? Então, quando você vai servir a comida, você coloca a comida no prato. Você não vai falar do grego, do hebraico, você não vai falar das análises morfológicas, sintáticas das línguas originais. Você vai entregar a mensagem de Deus para o povo. Tudo isso você viu. Tudo isso você estudou. Mas o que interessa ao povo, pregador, é a palavra de Deus. É a palavra. O que interessa ao povo é ouvir Deus falando. Então você também não sobe no púlpito para falar da sua vida, para falar das suas lamúrias. Você sobe para falar da palavra de Deus. Por isso que Paulo nos compara a um soldado. Porque um soldado precisa resistir às oposições, resistir às dificuldades, resistir ao frio, resistir ao calor, resistir à fome, resistir à sede. Paulo nos diz: vocês são soldados, como disse a Timóteo. Nós temos aqui uma outra metáfora de Paulo, no versículo 5 do capítulo 2. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Veja, Paulo compara agora o pregador a um atleta. Então, o atleta, veja, as duas metáforas são muito interessantes. Porque o soldado não é soldado apenas quando ele está na batalha. Ele precisa ser preparado para estar na batalha. Ele precisa ser treinado para estar na batalha. E um atleta não é atleta quando ele chega na competição apenas. Ele precisa de treinamento. Lembre-se que todo atleta sente dores. Todo atleta sente dores. Dores constantes. A dor faz parte da vida de um atleta. Para que ele progrida na sua performance física, na sua estrutura física, na sua musculatura, para que ele tenha mais resistência, para correr mais, para resistir mais, é necessário que ele vá rompendo os limites do seu próprio corpo. Então, ele sempre vai carregar dores. Para que ele seja vencedor, ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser treinado, ele tem que ter uma alimentação balanceada, ele tem que ter um descanso apropriado, ele tem que treinar muito e conviver com essas dores, com contusões, com dores musculares, para que ele desfrute da vitória. Então, irmãos, pregação depende do poder do Espírito Santo, mas o poder do Espírito Santo nos leva para a sua palavra, para um tempo de preparação, para um tempo de consciência do que Deus está dizendo. Não pule as etapas. Primeiro, o treinamento. Depois, você se mostra a Israel, como João Batista. Primeiro o deserto, depois você se mostra a Israel. Nós somos comparados a um atleta, assim como Timóteo foi. É necessário que nós tenhamos disciplina. Disciplina nos nossos estudos, disciplina na nossa vida de oração, disciplina na nossa piedade, disciplina com a nossa vida familiar. Me preocupa porque jovens pregadores muitas vezes
estão tão apaixonados pela teologia, e a teologia é maravilhosa, né? Lutero dizia que a teologia é a gramática do Espírito Santo, mas eles estão tão apaixonados pela teologia que eles deixam de ser maridos, eles deixam de ser pais, eles deixam de ser gente, eles deixam de dormir, eles deixam de fazer um bocado de coisa, porque eles acham que é perca de tempo tudo aquilo. Não é perca de tempo. É necessário que você tenha disciplina, o seu momento de estudo, o seu momento de oração, o seu momento de estar na igreja. Eu lembro, eu não sei, pastor Leonardo, mas eu lembro na minha época de seminarista, o seminarista tinha uma mania de ir para a igreja com livro, e a Bíblia é um bocado de livro, assim, carregando um bocado de livro. Eu não sei se isso é da tua época também. Tinha muito disso, viu? Tinha muito disso. Levava lá, na época, o Berkoff, né? Um resumozinho, a gente sempre levava para não perder tempo, né? Agora você... Coisa de seminarista. Coisa de seminarista. Aí você faz a pergunta, o que é que um seminarista vai fazer num culto com um livro? Ele tem que estar adorando a Deus no culto junto com a igreja. Então, é necessário que nós tenhamos disciplina, saibamos onde cada coisa se encontra. Isso é típico do atleta, também é típico do soldado. Mas nós temos aqui uma outra metáfora poderosa que está no versículo 6. O texto vai nos dizer: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então, alguns princípios aqui para nós, irmãos. O lavrador também não desfruta da colheita sem o trabalho. Ele precisa trabalhar primeiro para que ele colha depois. O lavrador não pode ser preguiçoso. O lavrador não pode ser displicente. O lavrador tem que conhecer a sua terra. Isso aqui é importante para o que nós vamos falar lá na frente sobre interpretação. Tem que conhecer a sua terra, tem que conhecer o solo, tem que conhecer a semente, tem que arar a terra, tem que cultivar a terra, tem que regar muitas vezes a terra. O trabalho é longo. Então, o trabalho de pregação, irmãos, não é uma coisa imediatista. Muitas vezes nós iremos pregar anos para vermos resultados. Anos. Por isso que a metáfora é poderosa, porque é um trabalho perseverante. O trabalho do pregador é um trabalho perseverante. Às vezes nós não temos os resultados que nós queríamos imediatamente. Nem sempre, quase nunca nós temos os resultados que nós esperávamos. Então, temos cuidado também quando nós quisermos resultados imediatos demais. Temos cuidado, porque a aparência pode ser modificada rapidamente na igreja, mas o que importa é o coração. O profeta Isaías vai nos dizer, falando da parte do Senhor, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Então, o trabalho de um pregador, de um ministro do evangelho, é um trabalho de um lavrador. Ele vai estar ali cavando a terra, semeando, regando, colhendo. É um trabalho monótono, viu? É um trabalho monótono, repetitivo. É um trabalho constante. Então, para aquele que não gosta de rotina, o trabalho de pregador não serve. Não serve. Porque nós temos uma vida rotineira. É claro que nessa rotina há muita beleza. Deus, antes de falar com o povo, deve falar conosco, através do momento que nós estamos preparando o material que nós vamos expor para a igreja. Então, essa metáfora também é poderosa para nós. Irmãos, algumas questões mais práticas em relação a esse primeiro ponto que nós trabalhamos. Primeiro, que nós aprendemos que a vida do pregador é uma vida de constantes combates, constantes batalhas. Então, não se assombre, não se escandalize achando que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Vai estar acontecendo mesmo ao mesmo tempo. Um bocado de coisa vai acontecer, um bocado de problema vai acontecer. Veja o que Paulo diz a Timóteo no capítulo 1. Veja. Versículo de número 6, o texto nos diz: por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, veja o que Paulo está dizendo. Timóteo, enfrente isso, não com covardia, mas com coragem. Você tem o poder de Deus ao seu favor.
Encare isso com amor, porque você é recebedor do amor de Deus também. E com equilíbrio. E lembre-se, eu estou preso, estou sofrendo. Você não está sofrendo sozinho. Paulo estava dizendo a Timóteo, irmãos, você não é o único pregador que sofre, varão. Todo pregador sofre. Você não sofre sozinho. Então você não é um Elias, né? Elias tinha essa síndrome. Eu estou sozinho e agora, Senhor, o que é que eu vou fazer? Jezabel quer me matar. O Senhor disse, não, tem muitos profetas que não se dobraram diante de Baal. Irmãos, não seremos pregadores cheios do poder de Deus, da sabedoria de Deus e do conhecimento de Deus, sem sofrimento. Não seremos. Nunca seremos. Se tivermos muito conhecimento, muita teologia, sem sofrimento, seremos soberbos, irmãos. O sofrimento nos abate. O sofrimento amassa o barro. O sofrimento nos deixa humildes. O sofrimento nos faz depender de Deus. O sofrimento nos faz perceber que não é a nossa força, não é a nossa capacidade, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Não tem outra forma de ser pregador do evangelho, se a gente não depender disso, né? Então, guardemos isso no nosso coração. Depois de sabermos, então, que o trabalho é constante, e essas questões são colocadas diante de nós, a Bíblia nos ensina aqui que nós teremos que pregar, ensinar constantemente, cotidianamente, repetidamente, até a volta do Senhor. Então, o trabalho do pregador é um trabalho sem fim aqui na Terra. É um trabalho, é animador isso, né? Mas é um trabalho sem fim, né? Nós vamos estar pregando toda a vida, e mesmo quando nós formos jubilados do ministério, e venha outro pregador, ele vai continuar pregando, ensinando o povo. Então, o trabalho de pregação nessa terra é sem fim. Então, nós não devemos nos surpreender quando ardentes provas vêm sobre nós. Porque se nós estamos comprometidos com a verdade, irmãos, seremos combatidos pelo erro, seremos combatidos pelo inimigo. E uma coisa que nós não devemos tirar da nossa mente. Primeiro, não devemos exagerar sobre a ação de Satanás, mas nós não devemos também ignorar isso. Satanás lutará contra nós. Satanás militará contra nós. Nós devemos estar atentos a isso. Vamos, então, refletir um pouco sobre a finalidade da pregação. Isso está no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo de número 16, versículo de número 17. Veja o que o texto nos diz aqui. Texto bem conhecido. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A primeira coisa que eu quero considerar aqui é de trás para frente, a partir do 17, que o termo homem de Deus aqui é destinado para o pregador Timóteo. Isso é um termo usado para Timóteo. Era um termo usado na literatura profética no Antigo Testamento. Os profetas eram chamados de homens de Deus. Então, aqui não é uma referência apenas a um homem que serve a Deus. É um título dado àquele que prega. Ele é um homem de Deus. Então, isso aqui é muito importante para nós. Então, agora avaliaremos 4 objetivos particulares ou específicos da pregação. Veja, aqui o texto não está falando da escritura. Você pode pensar, mas o texto não está falando de pregação. O texto está falando para a escritura. Você deve prestar bastante atenção aqui em um detalhe. Toda a escritura é inspirada por Deus, certo? E útil. Para que ela é útil? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar em toda a justiça. Veja o capítulo 4, o versículo de número 2, o texto que nós lemos. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Veja que Paulo fala de pregação como consequência do que ele falou sobre a Escritura. Então, a Escritura ensina, a pregação ensina, a pregação instrui o povo na verdade de Deus. A pregação mostra ao povo o que Deus quer que o povo saiba. Então, Paulo está dizendo depois, a Escritura, ela repreende. Qual é o sentido disso? A ideia de repreensão é você mostrar o que está errado. É uma ideia de reprovação. Então, a pregação faz isso.
A pregação reprova o pecado. A verdadeira pregação precisa fazer isso, reprovar o pecado. Porque nós somos pecadores. Depois o texto vai dizer, a Escritura também corrige. Então a pregação fiel também corrige. Qual a diferença da correção e da repreensão? A repreensão é a reprovação. A correção é você colocar o trem nos trilhos de novo. Então a pregação diz por onde é que a pessoa vai. Não vai dizer apenas onde é que ela está errando, mas vai dizer por onde ela vai. Aí a importância da aplicação, irmãos. Não só de você explicar o texto, mas você dizer ao povo como é que eu faço para viver isso. Isso é a aplicação para o povo. Depois o texto vai nos dizer que nós somos educados pela palavra de Deus. Então, a pregação também faz isso. Educa. Educa os crentes. A pregação educa os crentes a lerem a Escritura, a entenderem a vontade de Deus e a viver de forma santa. Então, aqui nós temos os objetivos específicos da pregação. Ensinar, repreender, corrigir e educar. E o objetivo geral da pregação? Está aqui, no verso 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O treinamento dos crentes. O amadurecimento dos crentes. Por isso é necessário o ensino. Por isso que Paulo fala no verso 2 do capítulo de número 4. Exorte, corrija, repreenda. Mas há um detalhe aqui, irmãos. Com longanimidade e doutrina. Não é apenas com doutrina. O pregador que só tem doutrina e não tem paciência com o povo é soberbo, é arrogante. É necessário que isso esteja ligado. Isso é um atributo necessário para o pregador, para o ministro. A paciência. Isso não quer dizer que ele vai ser inerte, mas quer dizer que ele acredita que é a palavra de Deus que muda o povo. E ele tem que continuar persistindo, pregando e pregando e pregando e pregando. Né? É aquela gota d'água na rocha durante anos, até que surja ali um canal, surja ali um buraco na pedra, de tanto que pingou água ali. Dito isso, irmãos, falemos um pouco sobre a questão da interpretação. Quando nós falamos sobre interpretação e pregação, nós devemos considerar algumas coisas. Primeiro, a interpretação da Escritura. Se nós não interpretarmos corretamente a Escritura, nós estaremos aplicando também de forma errada. É necessário que haja um trabalho fiel de interpretação. Né? Então, isso a gente chama de hermenêutica. Mas o trabalho do pregador não é apenas de interpretação da Escritura. E aqui nós vamos abrir a lente, podemos abrir o horizonte para essa questão da pandemia que nós estamos vivendo. A questão do pregador não é apenas a interpretação da Escritura. Primeiro, ou em segundo lugar, é a interpretação do seu povo. É necessário que você faça uma exegese do povo para quem você prega. Ou seja, que você conheça o seu povo. Conheça as dores, conheça os sofrimentos, conheça os pecados, as dificuldades, as fraquezas, os pontos fortes. Você precisa interpretar o povo, não só a Escritura. E em terceiro, você precisa interpretar o tempo, a cultura em que você está. Então, a cultura que nós estamos vivendo agora, o tempo que nós estamos vivendo agora, é um tempo de doença, de pandemia, o que vai gerar ansiedade, o que vai gerar depressão, o que vai acarretar em muitos lugares, como já tem acontecido, suicídio, desesperança, desespero, necessidade de alimento, necessidade de medicação, necessidade de hospital. Então, nós vivemos num tempo de grande agonia. É preciso que o pregador faça a leitura disso. E que isso não é uma coisa de só menos importância. Não é apenas você chegar para o povo e mandar o povo ter fé, porque tudo vai passar. Porque você precisa entender que nós somos pó. Se o Senhor tem compaixão de nós, como diz o Salmo de número 103, o Senhor tem compaixão de nós, nós devemos ter compaixão do povo. Então devemos ensinar com mansidão, com longanimidade e doutrina. Mas aqui um detalhe, irmãos. Não é apenas um trabalho de interpretação bíblica, de interpretação do povo e de interpretação da cultura ou do tempo. Nós precisamos também interpretar o nosso coração. Precisamos cuidar da nossa alma. Richard Baxter diz isso no seu livro, Manual Pastoral de Discipulado, que eu recomendo os irmãos a lerem esse material do Baxter, que foram uma série de palestras para pastores e pregadores. Então é preciso que nós cuidemos do nosso coração.
Que a palavra de Deus esteja regendo o nosso coração, podando, guiando. A nossa vida devocional é fundamental, irmãos. Fundamental. Veja, é sabido que o primeiro passo para a queda de qualquer crente é quando ele abandona a sua vida devocional. E não é diferente para os pregadores. Pode não ser uma queda no pecado escandaloso, mas podemos estar consumidos pela ansiedade, consumidos pela frustração, porque nós idealizamos uma espécie de ministério, né? Ou os nossos planos foram de água abaixo. Nós precisamos estar conformados à vontade do Senhor, à palavra do Senhor, ao que Deus diz nas Escrituras Sagradas. Então, nesse período, é importante fazermos também as aplicações devidas. Fazendo as interpretações, nós precisamos fazer as aplicações. Então, deixe eu dizer a vocês, é claro que existe muito material sobre essa questão das aplicações, e eu vou me deter apenas a duas questões aqui. São importantes para o trabalho de aplicação, porque as aplicações, primeiro, vão mexer conosco, para depois mexerem com o povo. Então, a primeira coisa importante nas aplicações, Deus deve estar no centro das aplicações. Deus deve estar no centro das aplicações. A segunda coisa que nós devemos aprender em termos de aplicações, que a aplicação deve indicar uma ação para quem está nos ouvindo. Como eu disse no início, a aplicação não é resumo, a aplicação não é mera pergunta. Você deve apontar um caminho. Você deve dizer onde está errado, mas corrigir, dizer o que é que você deve fazer, cristão que está me ouvindo. Então a aplicação deve direcionar essas pessoas. Agora, há uma questão importante aqui também, irmãos, que a pregação, em termos de exposição e aplicação, ela carrega três atributos. Três atributos. Ela deve exortar, ela deve consolar e ela deve edificar o povo. Né? Há pregador que só quer consolar, há pregador que só quer exortar. Né? Então, se nós as duas coisas devem estar na pregação. Se nós exortamos e nós consolamos, nós edificamos. Se nós só exortamos e não consolamos, nós não edificamos. Se nós só consolamos e não exortamos, nós não edificamos. É preciso que haja exortação, consolação, para que haja edificação. Então, para que nós façamos esse trabalho eficaz de aplicação, ô pregador, escute o que eu vou lhe dizer, é preciso que você viva com o seu povo, você precisa conhecer o seu povo, você precisa ter o cheiro do seu povo, senão você não vai conhecê-los. Você precisa saber onde eles moram, os sofrimentos que eles têm, as limitações que eles têm, as dúvidas que eles têm. Você precisa ser próximo a eles. Né? Às vezes a gente corre essa tentação, os pregadores sofrem essa tentação de serem extremamente conhecidos no mundo todo, mas não são conhecidos pelo seu povo. O que importa? Ser conhecido no mundo todo e não ser próximo do povo para quem eu prego, para quem Deus me chamou para alimentá-los. Não caiamos, irmãos, nessa tentação. Não caiamos. Nós podemos pregar no mundo todo, contanto que o nosso rebanho esteja sendo assistido, esteja sendo pastoreado. Isso pode se aplicar a um pastor que esteja nos vendo, isso pode se aplicar a um professor de escola dominical, você não deixa de ser um pregador, porque ali você está anunciando a palavra de Deus. Você pode ser um professor de uma classe de candidatos ao batismo, você pode estar na frente de uma congregação, você pode ser um seminarista que está fazendo um trabalho de plantação de igreja. Tudo isso deve estar no seu coração. A mensagem deve ser pregada com amor, com poder, com conhecimento de Deus, para que ela tenha efeito na vida daqueles que escutam. A pregação não deve ser um sinônimo da sua autossatisfação. Pregação não existe para você se autossatisfazer. Para quando você terminar de pregar, você bater no peito e dizer, eu preguei demais. Eu sou bom demais mesmo. Né? Se você disser isso, você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada ainda. Não aprendeu nada. Depende do Senhor apenas. Né? Nós somos servos inúteis que só fazemos o que o Senhor nos manda. Ainda fazemos mal. Ainda fazemos mal. O que somos nós no trabalho de pregação? Nós somos como aquele jumentinho que carregou Jesus na entrada de Jerusalém. A glória toda é quem nós levamos. A glória toda é de quem nós levamos. A glória não é nossa. Você vê no texto alguém falando do jumentinho, nossa, que jumento. Esse é um jumento maravilhoso. Esse é um jumento top de linha. Ninguém falou do jumentinho naquela passagem. Todo mundo só fala do Senhor. Então, a nossa missão é essa, irmãos. Importa que ele cresça e nós diminuamos.
Quem nós somos na história toda? Nós somos o jumento. Acho que os pregadores não gostam muito de ser chamados de jumento, não. Mas é isso que a Escritura nos mostra. Nós somos esse jumentinho que carrega o Senhor. Se nós fizermos assim, a nossa glória já é muita. Em levarmos o Senhor para aquelas pessoas conhecerem, para glorificarem, se prostrarem diante de Deus, né? Então, essas são as minhas palavras. O Senhor nos encha de contentamento nele, de encorajamento. É um tempo difícil que nós estamos vivendo, mas nós não podemos nos esquivar de pregarmos. Devemos nos voltar para a Escritura. Estude os períodos de sofrimento do povo de Deus, os períodos pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. Leia os profetas. Veja Abacuque no seu livro, que é um lamento, porque o povo estava prestes a ser levado em cativeiro. Leia Jeremias, o livro de Lamentações. Leia Malaquias, o povo já tinha saído do cativeiro, mas estava vivendo uma grande crise econômica terrível. Então, esses homens, irmãos, viveram em tempos de crises altíssimas. E eles estavam ali fiéis, buscando ao Senhor, pregando a palavra do Senhor, expondo a palavra de Deus. O ministério profético também era um ministério de pregação expositiva, porque eles ouviam Deus falar com eles e falavam isso para o povo. E tudo que eles falavam para o povo tinha uma fundamentação na lei de Moisés e no que Deus estava falando para eles através de revelação verbal. Então, estejamos firmes, de pé, confiemos no Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Né? E Ele é o conteúdo da nossa mensagem. Mensagem que não é apenas falada por nossa boca, mas vivida por nossa alma. Né? Que o Senhor seja louvado no nosso ministério. Amém. Amém, pastor Thomas. Bênção de Deus, irmãos, bênção de Deus. Eu espero que vocês que estão ouvindo depois revejam, né, essa exposição do pastor Thomas lá no nosso canal Escola de Pregadores, lá no YouTube. Nós estamos transmitindo apenas pelo Facebook, por umas questões técnicas, né, mas em breve vai estar lá no Facebook, no YouTube também essa palestra. Eu queria só resumir aqui o que o pastor Thomas falou, né? A gente fez aqui algumas anotações, Thomas. O tema da nossa conferência é a pregação e os pregadores diante da crise. O pastor Thomas aqui expôs para nós, baseado lá no livro de 2 Timóteo, um livro muito orientador para nós pregadores, nós que estamos envolvidos na seara do Senhor. E aí ele usou, primeiramente, as metáforas, né? Algumas metáforas, entre elas o soldado, o atleta e o lavrador. Daí ele tirou algumas aplicações para as nossas vidas, né? Me chamou muita atenção, Thomas, a do lavrador, o trabalho, o empenho, né? A disciplina que o pregador precisa ter ali em cuidar do solo, em cuidar realmente daquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, né? Aí me veio à mente a questão do mordomo, né? Ser mordomo, cuidar da seara do Senhor, a seara não é nossa, e o pregador ele tem essa responsabilidade. Depois o pastor Thomas colocou também aqui a finalidade da pregação, e aí ele colocou que a finalidade é ensinar, certo? Repreender, corrigir e educar, né? Como Paulo faz lá, ensinando a Timóteo, relembrando a ele, né, o papel ali da palavra de Deus, inspirada, dada por Deus, para ali aperfeiçoar o homem para a glória do Senhor. E, por fim, ele nos deu aqui algumas orientações acerca da interpretação das Escrituras, né? Primeiramente, é uma dica fundamental que eu achei aqui, o pastor Thomas falou, né? A questão da exegese do povo, daquele povo para quem nós vamos pregar. Às vezes o pregador ele não tem o conhecimento do seu povo e aí não cria uma ponte entre o que ele está expondo da Bíblia e a vida das pessoas. As pessoas estão ouvindo e elas esperam uma resposta a uma pergunta simples que elas carregam dentro do coração. E daí? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Né? Então, se o pregador não faz essa interpretação também do seu público, alguns problemas podem acontecer. E aí ele definiu aqui, também analisou a questão da aplicação, né? A aplicação tem que ser feita com Deus no centro, deve apontar o caminho, né? Deve apontar o caminho, não deve só dizer, olha, aquelas aplicações gerais, tem que dizer realmente como faz, e aí, Thomas, depois você vai falar, me veio à mente a questão da pregação experiencial, né? Viver, experimentar aquilo que você está pregando, porque aí sim você vai poder, já tendo percorrido o caminho, poder ensinar outros também a caminhar
naquilo que você viveu, naquilo que você experimentou, né? Isso nos falta muito, e muitos pregadores nos nossos dias. Às vezes os caras conhecem demais o livro, teologia, filosofia, mas não conseguem, não conhecem o coração, né? Nem o seu próprio coração. E aí, ele também colocou aqui, né, o pastor Thomas, que deve exortar, consolar e edificar. Então, foi isso que o pastor Thomas nos mostrou. Aqui, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, coloquem aí nos comentários. Eu anotei aqui algumas perguntas. Primeira delas, Thomas, lá vai, é para você. Você falou aí da questão dos jovens, né? Que os jovens são muito idealistas, eles caras já começam a estudar pregação, já ficam pensando, eu vou ser o Hernandes Dias Lopes, né? Vou ser lá um pregador aí reconhecido no Brasil e no mundo, né? E aí a pergunta que não quer calar é: que dicas, que orientação você daria aos jovens pregadores, aqueles que estão no seminário, que estão estudando, já compraram lá uma pilha de livros, já leram muita coisa e estão achando que vão ser os grandes pregadores? Que orientação você daria a esses que, assim, desejam um patamar elevado, né? Um patamar elevado, mas que dicas, que orientação você daria a esses jovens pregadores? Pastor, eu acho que uma das coisas que eu aprendi assim desde cedo, né, trabalho de pregação, os livros são muito importantes, muito importantes. Leia o quanto você puder ler, mas converse com pregadores, experientes, com pastores que têm uma bagagem de experiência enorme, né? Ainda que eles não sejam grandes teólogos, porque eles podem ter tido uma série de limitações, dificuldades na formação deles, mas tenha certeza que eles vão ter muita coisa para ensinar a vocês ali. A segunda coisa, se possível, plante uma igreja, abra um ponto de pregação, vá pregar. Pare de ficar discutindo teologia na internet, Facebook, Instagram, pare com isso. Vá pregar, vá pregar. Vá pregar na rua, vá pregar nas praças, vá falar do amor de Cristo, vá pregar no sinal, vá plantar uma igreja. Tenha essa experiência da pregação para pessoas que não são crentes. Porque, às vezes, pastor, me preocupa, porque muitos seminaristas saem do seminário sem saber falar do evangelho para pessoas que não são crentes. E como é que vai ser um pregador? Não será um pregador, né? Alguns dizem assim, não, mas Deus me chamou para ser mestre, não me chamou para ser evangelista. Meu irmão, toda a exposição do evangelho, em qualquer livro da Bíblia, vai transmitir a mensagem da graça. Toda a escritura, porque a graça é o centro da escritura. Então, se você não tem condição de falar, de apresentar o evangelho para pessoas que não conhecem o evangelho, você também tem um dom de ensino, não. Você também não tem, não. Então, você precisa ensinar as pessoas. Eu tive um aluno, pastor, no seminário, que ele já era pastor, né? Eu morava em Recife na época, ele já era pastor há muitos anos e estava fazendo agora a sua formação teológica. E eu dava uma disciplina na época de teologia pastoral. E ele disse a mim uma coisa muito curiosa, que eu até hoje guardei. Ele disse: pastor, lá na igreja, para que alguém seja pastor, ele precisa passar 2 anos ensinando a classe de crianças. Enquanto ele for seminarista, ele precisa falar para as crianças, dar aula para as crianças. E a gente vai sempre examinando se as crianças estão entendendo o que ele está dizendo. Aí eu disse: mas qual é a lógica disso? Ele disse: se as crianças entendem ele, pastor, qualquer pessoa vai entender. É muito interessante essa fala dele, né? É claro que a gente não vai transformar isso em lei. Todo seminarista tem que falar para as crianças, né? Não é isso. Mas é que se você não consegue transmitir claramente o evangelho, você precisa mudar muita coisa nos seus conceitos sobre pregação. Minha gente, pregação não é exibição teológica, pregação não é você dizer quanto livro você leu, pregação não é você mostrar que você sabe falar grego e hebraico ou inglês, né? Você tem que falar o mais simples possível, porque o doutor e o analfabeto vão entender você. Se você fala de forma erudita, só o erudito não entende, e vai ficar de saco cheio de estar lhe ouvindo falando aquelas palavras lá que ninguém compreende. Então, as minhas recomendações são essas. Converse com pessoas experientes, pastores, pregadores experientes. Ouça sempre. Nunca ache que você não precisa ouvir. Ouça pregações. Tenha referenciais na pregação, né? Não é errado você ter referenciais. É errado você tentar ser o cover, né? Não queira ser cover de ninguém. Deus só fez um
Martin Lloyd Jones, só teve um. Só teve um Augusto Nicodemo. Não tem outro Augusto Nicodemo. Pode ter alguém tentando imitar, mas não tem outro. Então, só tem um pastor Leonardo, só tem um pastor Jonatas Catão. Só tem um, não tem outro. Então, você pode aprender com os homens, né? Mas também tem a sua identidade, a sua forma, né? De pregar. Teve uma vez que uma pessoa perguntou assim a mim, pastor, você é mais professor do que pregador. Aí eu disse, pronto, agora eu fiquei curioso para saber por quê. Porque você não grita quando você prega. Pregador grita, né? Então, veja o estereótipo que as pessoas criaram do que é ser pregador. Deus pode usar um falando mais brandamente, outro tem uma personalidade mais fervente, né? Mais fervorosa, mas o que importa é que sejamos fiéis. Jonathan Edwards pregou o sermão Pecadores nas mãos do Deus irado, lendo o manuscrito, e as pessoas ficaram se agarrando nas pilastras lá, achando que ia cair no inferno. Né? George Whitefield pregava sem esboço, subia numa pedra e falava para milhares de pessoas sem microfone. São personalidades diferentes, né? O que importa não é estritamente a forma, mas a fidelidade na exposição da escritura, né? Até a forma de expor, irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente fica criando paradigmas, né, sobre a exposição. Então, há aqueles que acham que pregação expositiva é apenas quando o pregador explica versículo por versículo, palavra por palavra. Isso é uma forma de expor, não é tudo da pregação expositiva, né? Um pregador pode ser expositivo e expor, por exemplo, um livro inteiro numa noite, o livro de Judas, o livro de Filemão, né? Ou ele pode ser expositivo, por exemplo, expondo panoramicamente em um sermão o livro de Gênesis. Ele foi expositivo. Então, existem diferenças de exposição que a gente precisa considerar, a gente tem que ter cuidado, né? Também para não exaltar o método e sair metralhando todo mundo, né? Achando que a gente é o dono da verdade. Alguém pode trabalhar até um tema, uma pregação temática, podemos dizer assim, mas se ele expõe os textos mencionados lá, se ele explica os textos ali, ele é expositivo também. O que importa é que ele explique a escritura. O Randall Robinson chama de sermão, uma exposição tópica, né? Você parte do tema, mas cada texto que você usa, você tem que fazer uma exposição dele, né? Perfeito. Não é não é uma forminha que todo mundo tem que pregar do mesmo jeito, até porque né, na pregação existe o aspecto da arte, né? Do estilo de cada um, da pessoa de cada um, que aí muda de pregador para pregador, né? Pastor Thomas, o presbítero Alessandro também nos fez uma pergunta aqui. O presbítero Alessandro, ele exerce lá, ele é presbítero, né, mas ele tem um rebanho lá que ele pastoreia lá em Mangabeira, e é da igreja do pastor Zé Antônio, lá de Bahia. Ele faz uma pergunta aqui para você. Ele está dizendo assim, reverendo Thomas, né? Graça e paz, queridos pastores, Leonardo, Thomas. Reverendo Thomas, tendo em vista a função da pregação, como foi exposto, né? Como foi bem exposto aqui, e o cenário caótico que nós estamos vivendo agora, a pergunta dele é, minha garganta está ruim hoje, quais os riscos que esperam o rebanho daqueles que são ministrados por pregadores do estilo coaching, né? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Está perguntando, né? Entendendo. Diante dessa situação, desse contexto que nós estamos vivendo agora, né? Quais são os riscos daqueles que estão sendo pastoreados por pastores que têm adotado esse estilo de pregação, né? Mais emotivo, com luz de penumbra e coisas do tipo, né? No seu ponto de vista, quais os riscos que você vê para esse tipo de pregação, para o rebanho, né? Que é orientado por esse tipo de pregação? Sim. Bom, pastor, e Alessandro, né? Presbítero Alessandro, eu acho que pregações dessa natureza, em algumas igrejas, elas já são o ápice do tipo de culto que aquela igreja tem. Então, para você identificar a teologia de uma igreja, você olha para o culto dela. Se Deus não é o centro do culto, provavelmente a pregação não será. Deus não será o centro na pregação. Na pregação coach, o homem é o centro. Então, provavelmente, nesta igreja, o homem também é o centro, no que se refere à música, no que se refere à liturgia. É claro que a ideia aqui, nossa, né, em minha, eu penso assim, nós não engessamos a questão de como tem que ser o culto.
O culto precisa ter os elementos que a Bíblia diz, mas pode ter a pregação no meio, pode ter no final, isso aí independe, contanto que siga as recomendações da Escritura. Então, a situação dessa questão coach é muito crítica, porque há muitos crentes que estão em igrejas, boas igrejas saudáveis, não apenas igrejas que têm pregadores coaches. Há muitos crentes que estão em igrejas que os pregadores daquela igreja são fiéis, que tem um pastor fiel ali expondo as escrituras, e ele bebe do pastor e bebe do coach. É como se ele dissesse assim: eu gosto muito de escutar o pastor Leonardo no domingo, mas na quarta-feira eu gosto de escutar R.R. Soares. Toda quarta-feira ele tem uma benção. É os dois melhores pregadores que eu conheço, o pastor Leonardo e o pastor R.R. Soares. Então, quer dizer, tem crente que ele não discerne entre a mão esquerda e a direita, no que se refere aos pregadores, né? Então, eu acredito também que é necessário algo mais rígido da parte dos fiéis pregadores. Deus não nos deu apenas o óleo para remediar as ovelhas, nos deu cajado também para corrigir. E a gente deve lembrar que, inclusive, nas epístolas de Paulo a Timóteo, ele denuncia falsos mestres, por nome, viu? Paulo denuncia por nome. Hoje a gente tem esse negócio, não por ética, eu não vou dizer o nome não, mas Paulo não tinha esse negócio não, de ética não. Nem Jesus não tinha não esse negócio não. Quem era falso profeta Os e dizia... adjetivos dele eram adjetivos bem fraquinhos, né? Tipo assim, cão, são os cães. Por Diga aí, você aí. dizer isso hoje, hein? Tem lugares que você não pode dizer não. Eu fui pregar numa igreja certa vez, pastor, que eu ia pregar uma série de mensagens. Na primeira mensagem, eu chamei a igreja de rebanho do Senhor. No final da pregação, um oficial veio falar comigo: pastor, não chama esse povo de rebanho, não. Não chame, não, que esse povo aqui fica brabo quando chama de rebanho. Eu digo: tem que chamar como? Não, só pode chamar de povo de Deus, amados, queridos, mas não chame de rebanho, não. Então, às vezes a gente vê o povo se afastando, né, da linguagem bíblica, né, da linguagem da própria Bíblia. Então, os pregadores, eles não são chamados para agradar homens, eles são chamados para agradar a Deus. Eles devem ter palavras de consolação, sim. Eles também não podem ser secos e só viver batendo na igreja, não. Mas eles devem dar nome aos bois. Se existem falsos profetas que estão influenciando o rebanho, ele tem que dizer, abrir a escritura e dizer: está errado isso. O que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que infelizmente, né, há uma fraca preparação teológica de muitos pregadores em refutar esse tipo de falso ensino. Nós precisamos, de alguma forma, conhecer o que está acontecendo ao nosso redor. É o que eu disse, né? Conhecer a cultura, conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Porque, veja, o texto que nós examinamos de Paulo. Paulo estava dando respostas a problemas do tempo de Timóteo. E nós temos que dar respostas aos problemas do nosso tempo, como pregadores. Então, nós temos que interpretar a Escritura e interpretar o mundo. É o que John Stott diz, né? Ouça o Espírito e ouça o mundo. Então, assim a nossa pregação será mais cirúrgica, será mais pontual, intencional em muitos casos, né? Então, é orientar nosso rebanho também, de que aquela verdade que se dizia antigamente não se diz mais, procura uma igreja do lado da sua casa, porque a gente não sabe qual é a igreja que tem lá. Então, é orientar na fé, na doutrina, nós cremos nisso aqui, o que nós acreditamos é isso, a nossa confessionalidade é essa, né? E orientar os irmãos, os novos convertidos, os jovens, na palavra de Deus. É claro que, para isso, nós podemos usar várias formas criativas, né? De trabalho com jovens, com idosos, e de toda forma está ensinando a doutrina. A gente não tem que ser chato, né, para ensinar a doutrina. Seco, eu não acredito nisso, não precisa disso, né? A biografia, esses dias, pastor, eu estava lendo a biografia de Mark Lloyd Jones, não sei se você já leu. É um texto extraordinário, né? Que é maravilhoso. Tá E tem uma curiosidade. Está na lista, né? Tem uma curiosidade, rapaz, no ministério dele, né? Ele pastoreou 2 igrejas, nas 2 ele fez a mesma coisa. Havia um dia na semana que ele se reunia com a igreja, mas ele não pregava. A igreja fazia qualquer tipo de pergunta. Qualquer pergunta. Ele chamava de reunião de comunhão, eu acho, era uma coisa assim. Então os irmãos jogavam lá as perguntas, né, e irmãos podiam responder as perguntas. Qualquer irmão podia responder as perguntas. Se o irmão que estivesse respondendo tivesse errado, aí ele entrava e corrigia biblicamente, né? Então veja, uma forma criativa de ensinar a palavra de Deus à igreja, de ouvir sobre as dúvidas da igreja, né? De partilhar um momento ali, depois
tinha um momento de comunhão, que os irmãos estavam juntos ali. Então, nós podemos criar esses ambientes, esses momentos, e compartilhar a nossa fé, e proteger o rebanho dos falsos ensinamentos. Essa é uma das qualificações de um pregador, né? Ele também é um guarda, ele é um protetor, né, do rebanho, nesse sentido aí. Thomas, para a gente encerrar, uma última pergunta aqui. Eu acho que tem a ver com a questão da cosmovisão e pregação. A gente está vivendo dias em que aí os embates políticos, né, diante que esse contexto tem gerado, né, diante aí da a igreja dividida, né, de um povo que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e o pastor se situa exatamente no centro, né? E o papel profético do pastor nesse momento é muito importante, porque acredito eu, e aqui faz parte desse contexto para lhe perguntar, né, acredito eu que o papel do pastor é mostrar o evangelho, é pregar o evangelho, é dizer o que Cristo ensina. Que orientações você daria diante do que você falou aí da questão de confrontar o pecado? Porque você é um pregador, você é um profeta, você não vai ver o pecado, você vai deixar lá o pecado sem ser denunciado, né? Uhum. Que orientação você daria no confronto de pecado diante desse contexto que a gente está vivendo atualmente, né, para os pastores, para os jovens pastores, para aqueles que estão enfrentando dificuldades dentro do seu rebanho, né? Eu falo por mim aqui, às vezes a gente está lá, no meu rebanho eu não tenho muito problema, não. Às vezes meu problema é mais quando eu coloco qualquer coisa na internet. E aí sempre tem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, tá entendendo? E eu prefiro dizer, eu sou de Cristo. E aí, que orientações você daria àqueles pastores que estão enfrentando dificuldades aí, pastores que já perderam membros da igreja, pastores que estão numa situação crítica no relacionamento dentro da sua igreja por conta, né, de partidarismo dentro da igreja, partidarismo político mesmo, né? Não é partidarismo de divisão só, não. Que orientação, porque aí entra a questão da cosmovisão, né? Da visão de mundo cristã, que inevitavelmente vai ter esse confronto com outras maneiras de enxergar o mundo, né? Que orientação você daria para esses pastores, profetas, pregadores que têm o dever diante de Deus de confrontar o que está errado? Não é confrontar o partido A ou B, é para confrontar o que está errado. E o que está errado independe de onde esteja, né? Que orientação você daria? Pastor, eu acho que o pregador, né, no caso o pastor, ele deve ter uma visão amadurecida do seu ambiente, do contexto político em que ele está inserido. Eu concordo com você, com a nossa postura. Nós somos homens da igreja, nós não somos homens de partido, nós não temos que estar comprometidos com nenhum partido. Por que isso é importante? Porque isso nos deixa livres para fazer qualquer crítica a qualquer partido. E se for necessário fazer críticas, elas têm que ser feitas à luz da Escritura. É claro que muitas vezes o que eu percebo, sabe, o que enfraquece o nosso discurso como pregadores é que a gente vai e posta um negócio na internet cheio de piada, fazendo chacota de um candidato ou de um político. A gente posta fake news, a gente posta inverdades, a gente não conhece de fato as questões que envolvem todo o problema do nosso tempo, por exemplo, né? E a gente está falando de coisa que a gente não tem propriedade para falar. Então, a análise política é fundamental. Agora, há um princípio de análise política, é exame. Nós não podemos ser precipitados em analisarmos muita coisa. Porque hoje aí a gente acompanha a história da política no Brasil. Aí vai uma autoridade, solta um áudio, solta um vídeo, solta um pedaço, sei que lá. Aí a gente pega aquilo, transforma aquilo numa verdade absoluta. Mas a gente não viu o restante desdobramento daquele assunto. Então a gente vai se comprometendo com aquilo ali, né? Então, nós não somos chamados para pastorear só crentes de direita ou só crentes de esquerda. Deus nos livre disso. Isso é o quê? É apartheid de novo? Então a gente só vai ter crente de direita, crente de esquerda, igreja de preto, igreja de branco? Não, irmãos. A gente vai ter igrejas com pessoas de pensamentos políticos distintos. Então, veja, eu pastoreio uma igreja aqui, auxilio, né? Pastoreio aqui em Santa Cruz. A cidade de Santa Cruz é uma cidade extremamente politizada, extremamente politizada. Então, no rebanho, há pessoas de direita, há pessoas de esquerda, há pessoas mais de centro ali, né? Então, como é meu trabalho quanto a essa questão? Eu discuto com qualquer crente sobre política.
qualquer crente que vier falar comigo sobre política, e digo o que eu acho. Agora eu digo olhando no olho dele, né? Então, já visitei casa que os crentes disseram, pastor, Lula é meu pai. Eu digo, tudo bem, eu vou fazer o quê? Você não está dizendo que ele é seu pai? Aí fui visitar o outro dizendo, não, Bolsonaro é meu pai. Eu digo, você não está dizendo que ele é seu pai. O que é que o senhor acha? Aí eu começo a apontar o que eu acho. O que eu acho é isso. O que tiver certo, eu vou dizer que está certo. E o que tiver errado, eu vou dizer que está errado. Mas eu não tenho compromisso nenhum com isso aí. Não tenho compromisso nenhum. Então, às vezes a gente vê pastores se comprometendo, né, levantando a bandeira, e quando chega aquele período de eleição, bota lá aquele negócio na foto no Facebook, e se compromete com aquilo, bota adesivo no carro. Irmãos, a gente tem que ter cautela, porque política é uma coisa. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos. Um candidato, ele pode ter boas propostas hoje, e quando ele ganhar, ele ser um desastre, ele pode virar um Hitler. A gente não sabe. Então a gente tem que ter muita cautela. Obviamente nós podemos ter nossas preferências, nós somos humanos, né? Então o que nós devemos analisar? As bandeiras, quais são as bandeiras, se o cristianismo está sendo honrado ali de alguma forma. Mas uma questão aqui, pastor, que eu queria colocar, que eu acho muito importante, por exemplo, nós temos rebanhos distintos, mas pessoas que têm seus posicionamentos políticos. Então, às vezes, você tem um membro da igreja que ele declara-se, por exemplo, de esquerda. Ele diz, eu sou de esquerda, eu sou simpático à social-democracia ou até mesmo ao socialismo. E você vai conversar com esse crente, né? Se você não conversa, você não sabe o que está na cabeça dele quando ele diz isso. Você não sabe o que está. Então você julga precipitadamente, sem saber. Quando você conversa, aí você vai ver ele dizendo, pastor, eu sou de esquerda, mas eu não sou abortista, eu não creio nisso. Eu sou contra. Eu não creio na ideologia de gênero, eu sou contra, eu sou a favor da família tradicional. Aí você pergunta, mas você é então de esquerda por quê? Não, porque eu acho que tem melhores propostas para grupos minoritários, para o pobre e tal. Então, há aspectos que ele se identifica ali. Então, você não pode julgar esse irmão como um não crente. Não, não é crente, não. Todo cabo que for de esquerda não é crente, não. A gente não pode fazer isso, irmão, porque a gente não sabe até onde essas pessoas estão comprometidas. Aí você tem, por exemplo, lá um membro da igreja que ele é cadeirante, vamos dizer assim, cadeirante. Aí vai ter aí uma eleição para a prefeitura. Aí o prefeito mostrou um projeto que ampara esse pessoal, os cadeirantes. Ele mostrou um projeto lá que ele vai facilitar muito a vida desse povo. Aí esse membro vai votar nesse prefeito, mas esse prefeito é de esquerda. Então, obviamente, ele vai votar nele, porque ele está pensando nas minorias e que esse membro se enquadra. Se você está numa cidade sertaneja, tem falta de água, com essa natureza, aí vem um candidato que, mesmo que tenha um histórico meio ruim, e diz assim, eu vou trazer água, e vou fazer assim, 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 assim. O povo vai votar em quem, se o povo está precisando de água? Vai votar nele, porque é uma questão pragmática, né? Então a gente tem que ter cuidado quando vai avaliar essas questões, mas fazendo as ponderações, fazendo as críticas. Agora, irmãos, seguindo o preceito de Pedro, com mansidão e temor. Com mansidão e temor. Agora, é fato também que nós receberemos oposição quando nós nos posicionarmos em favor da verdade. Nós somos pastores, somos pregadores. Então, muita gente vai dizer que a gente é intolerante, que a gente é homofóbico, que a gente é não sei o quê, e um bocado de coisa. Então, esses adjetivos vão surgir. O que importa é que a gente se posicione de forma tranquila e mansa pela palavra de Deus, não é? E saiba como tratar as pessoas. Agora, há muitas ocasiões que realmente nós vamos precisar ser mais severos, mais enérgicos. Né? É isso aí. Rapaz, a conversa tá boa. Dá para a gente passar mais tempo aqui. Thomas, mais uma vez eu quero agradecer a sua disponibilidade, rapaz, em ter nos edificado nessa noite. Eu tenho certeza que esse vídeo muita gente vai ver, além daqueles que já estão vendo, né, que estão vendo nesse momento. Nós iremos postar ele lá também no YouTube. Assim que terminar aqui, a gente posta lá. E eu louvo a Deus pela sua vida, né? Que Deus continue te iluminando, te dando essa sabedoria, essa maneira didática, né, de deixar claro para a gente aí o evangelho, aquilo que Deus quer de nós, né? Eu louvo a Deus por isso e rogo ao Senhor que Deus lhe retribua, meu irmão, que Deus lhe retribua. Sinta-se aqui abraçado por mim, por esses pregadores que vão te ouvir aí, né? Certamente foi edificando tudo aquilo que nós ouvimos. Amém. Amém? Valeu, Léo. Um abraço grande. Ok, então.
Thomas, vamos orar encerrando? Vamos fazer uma oração Vamos lá. encerrando? Eu gostaria de fazer uma Vamos. oração. Desde já, os irmãos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado pela companhia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, né, Escola de Pregadores, você procura lá Escola de Pregadores, se inscreve lá. Na próxima segunda-feira vai estar conosco o pastor Davidson, né? O pastor Davidson, ele trabalha na área de interpretação bíblica e ele estará trazendo para a gente aqui também uma reflexão dentro da área dele, para a edificação aí dos pregadores, a sua edificação do seu ministério. Então, nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela vida do pastor Thomas Magno. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez por essa noite, por tudo que nós ouvimos aqui. Te pedimos que o Senhor nos dê clareza cada vez maior, Senhor, do teu evangelho, para pregarmos com ousadia, com autoridade, Senhor, diante daqueles que estão sedentos por ouvir uma palavra do Senhor, por ouvir a tua palavra. Eu te peço, seja com o pastor Thomas, Senhor, continua abençoando ele, abençoando a vida da sua esposa, da Kelly, do Miguel, Deus, que eles possam, Pai, nesse momento de pandemia, serem guardados por ti, e aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, Pai, que o Senhor possa dar o bom êxito para a glória do teu nome. Continua a abençoar o ministério do teu servo e que o teu nome seja sempre glorificado naquilo que ele tem feito para a glória do teu santo nome. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Amém. Thomas, meu irmão, um forte abraço para você. Né? Tá chovendo por aí, tá? Chovendo aqui, tá chovendo. Deu uma esfriadinha aí, não deu? Deu. Caiu uma aguinha por aqui esses dias. Amém. Thomas, um abraço para você, viu, meu irmão? Muito obrigado abraço, por tudo, viu? Valeu, um abraço na família aí, um abraço no menino, na esposa. Pode deixar que eu dou sim, viu? Tchau, tchau. Tchau, meu irmão.